São mais de 90 anos de história, aliando tradição e modernidade. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Tecnologia de ponta, equipe clínica capacitada e atendimento diferenciado e humanizado. Corpo clínico com médicos renomados, salas cirúrgicas para UTI adulto, clínica e cirurgia geral. Modernas e amplas instalações com equipamentos de última geração. Nova ala de apartamentos com infraestrutura privilegiada. Ar-condicionado digital, frigobar, cama com controle remoto e televisão de LCD. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Um novo tempo, um novo hospital. Há mais de 90 anos, cuidando da vida em sua dimensão maior. Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Saúde aqui pela sua TV Prevê. No programa de hoje, o Dr. Raul Gonçalves Paula conversa com o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto, ele que também é pré-candidato ao Senado. Também conversa com Renata Abreu, deputada federal e também presidente do Podemos. No programa de hoje, você vai acompanhar um bate-papo sobre a saúde do idoso. Os projetos já aqui discutidos por Dr. Raul Gonçalves Paula, quando falava aí da saúde do idoso, do hospital do idoso, enfim, todo esse projeto que se passa mais uma vez por necessidades e a cidade de Bauru precisa. Toda a região necessita de um cuidado especial aos nossos idosos. E você vai acompanhar hoje esse bate-papo super importante com essas duas autoridades hoje, o vereador, a deputada federal e Dr. Raul Gonçalves Paula. Confira na edição de hoje. No Conexão Saúde de hoje, nós vamos falar da saúde do idoso. Para isso, eu estou aqui ao meu lado direito com o Mário Covas Neto, filho do governador Mário Covas, e também com a deputada Renata Abreu, que é pré-candidata à reeleição de deputada federal pelo Podemos. O idoso, vou dar alguns números para vocês, só para vocês terem uma ideia. Aqui, na cidade de Bauru, nós somos hoje 83.147 pessoas com mais de 60 anos de idade. E é nessas pessoas que as coisas vêm e vêm para ficar, né? Quem não sabe que quem está com pressão alta, ela chega e não sai mais, vai tomar um remedinho. Se o paciente fica diabético e não vai sair mais, vai ter que tomar um remedinho. E assim vai. As 10 principais doenças que eu já falei, inclusive enquanto era vereador na Câmara Municipal, a minha especialidade de oftalmologia é a 10ª. A 10ª patologia, que seria a catarata, Renata. E para você ter uma ideia, Mário, a catarata todos um dia teremos. Basta vivermos. Então você tem aí 80 mil pessoas com mais de 60 anos de idade, em alguma fase da sua vida vai ter catarata. E o que é pior, né? É nos dois olhos. Uma boa parte é nos dois olhos, só se você não tiver um olho. Então nós teríamos aí 160 mil cirurgias para serem realizadas, né, nesses próximos 10, 15 anos. E com a velocidade com que está sendo realizadas cirurgias no serviço público, com certeza nós levaríamos mais de 17 anos para poder operar toda essa população de pessoas com mais de 60 anos de idade. É por isso que eu vou abrir aqui agora uma discussão com essas duas autoridades na saúde do idoso em relação à necessidade das próximas políticas públicas terem em foco a saúde do paciente idoso. Mário Covas Neto, Renata Abreu. Eu gostaria, primeiramente aqui com o Mário Covas, que ele se apresentasse, até porque ele já teve um trabalho nesse sentido na saúde do idoso. Covas. Bem, quero cumprimentar a todos aqui, você em particular, por estar nos permitindo poder falar com os teus telespectadores. A Renata, minha presidente do Podemos. Eu sou vereador em São Paulo e, por conta do exercício do mandato, eu fui presidente da Comissão do Idoso lá.
e a gente acabou tendo uma intimidade maior com o assunto. Eu não sou médico, sou advogado de formação, mas alguns números me chamaram muita atenção. O primeiro deles é o seguinte: 2030, então nós estamos falando daqui a 12 anos, nós teremos na cidade de São Paulo um número maior de pessoas acima de 60 anos do que jovens até 15 anos. Em 2050, o Brasil terá 5 milhões de pessoas com mais de 90 anos de idade. Isso significa o seguinte: as pessoas estão vivendo mais. Estão vivendo mais porque a inteligência da indústria farmacêutica, dos pesquisadores, etc., estão fazendo com que as pessoas possam viver mais anos. Esse é um problema, inclusive, que decorre da Previdência Social, né? Nós estamos vivendo mais tempo e, por outro lado, a taxa de natalidade está cada vez menor. Você tem uma ideia, hoje, aqui no estado, é 1,8 pessoas por casal. Ou seja, você não repõe nem o casal, né? Ao passo que as pessoas estão ficando mais velhas. Portanto, o sistema todo de previdência acaba sendo sobrecarregado, porque ele foi planejado para as pessoas que vão viver até determinada idade e, ao viver mais tempo, fica mais sobrecarregado. E tem menos gente contribuindo. Menos gente contribuindo e um número maior de gente tendo que ser assistida. Por isso, essa discussão da Previdência, ela tem que ser feita, porque a cada tempo que passa, ela só se agrava. Bem, mas voltando ao nosso assunto. Você tem hoje, em São Paulo, na rede pública hospitalar, 3 pessoas por hora, idosos por hora, são assistidos em decorrência de quedas. Quedas, obviamente, em decorrência da idade. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sujeito às doenças da idade, que tem a ver com, como você falou, do glaucoma, mas tem também com uma atrofia muscular, uma dificuldade de equilíbrio. Osteoporose. Osteoporose. É a quinta maior causa, viu, entre as doenças do idoso. E mais ainda, todas aquelas decorrentes até de medicações que tomam para corrigir outras doenças. Isso. Ou seja, nós estamos vivendo mais e mais sujeitos às doenças decorrentes da idade. Por isso, é importante que o poder público, de uma maneira geral, olhe a terceira idade e veja, eu acho que há um erro de avaliação. Nós temos o bebê, nós temos a criança, nós temos o adolescente para virar adulto, tudo num espaço de 20 anos. 20 anos, vai? Do começo até lá. E idoso é considerado a partir de 60 anos até a morte dele. É errado também, porque você tem faixas diferentes. O tipo de mobilidade, o tipo de assistência, o tipo de cuidado que tem que ter, tem que ser repartido em faixas diferentes. E a morbidade também, que vai existir de acordo com a profissão, né? Sim, sem dúvida. Então, é preciso que as políticas públicas levem em consideração que o sujeito hoje com 60 anos, que já é considerado idoso, ele está na plenitude da sua atividade intelectual e de trabalho. Ele tem condições e a maioria trabalha depois de 60 anos. Aí vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Então é preciso que o poder público também separe, refatie esses segmentos para que eles possam ter uma assistência melhor. Concordo. Renata? Não, eu concordo com tudo que o Mário falou. Acho que, inclusive, a grande discussão que a gente estava tendo lá no Congresso Nacional com relação à reforma da Previdência era justamente a mudança da pirâmide etária do Brasil. Né? Os avanços da medicina têm propiciado que as pessoas vivem mais. Então, portanto, obviamente, você tem um déficit de previdência muito maior, porque essas pessoas, naturalmente, ao se aposentarem com 60, 65 anos, gera esse déficit. Era a discussão toda no Congresso Nacional. E a saúde do idoso, ela de forma preventiva, ela pode acarretar economias significativas para o poder público, principalmente na questão da saúde pública. Então, as políticas públicas de prevenção, elas têm que estar cada vez mais em evidência e sendo estimulada pela classe política, pelos gestores públicos, porque isso, sem dúvida, vai propiciar uma diminuição nos gastos de saúde e melhorar a qualidade de vida dessa população. Mas tem uma coisa, sabe, Renata, que eu notei, que é o seguinte: até coisas muito simples. Por exemplo, um ônibus, quando para no ponto,
Primeiro que tem um degrau muito alto, que já dá uma dificuldade para quem tem dificuldade de locomoção. Você precisa ter um treinamento para aquele motorista ter a paciência para esperar o idoso entrar. Sem dúvida. E às vezes acontece dele não ter, em São Paulo pelo menos acontece, e ele disparar e o idoso cai no meio da rua. Exatamente. Calçadas mal feitas, de forma a que proporcione uma maior possibilidade de quedas. Quer dizer, você sabe que tem um projeto muito interessante lá em Minas, um projeto que as unidades habitacionais de baixa renda, elas têm obrigatoriamente que vir com um piso antiderrapante no banheiro, aquele corrimão no box e um vaso sanitário mais alto. Só essas 3 mudanças que são no conjunto da obra da unidade habitacional é insignificante o acréscimo, mas isso para a população de idade mais avançada é fundamental para você evitar essas quedas. Até porque, geralmente, nessas casas, não vive só a pessoa mais jovem, né? Ou de média idade. Sim. Vai ter a mãe, né? Que ela fica ali junto, tem o pai, né? Então, isso é importante que você acabou de falar. Não, e são detalhes. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei em Brasília que torna todos os assentos do transporte público prioritários. Porque hoje você tem lá 4, 5 assentos prioritários e, infelizmente, a população, quando se depara com um idoso no transporte público, se eu não estou na cadeira prioritária, eu nem levanto, finjo que estou dormindo. Infelizmente, isso é uma realidade cruel para os nossos idosos, que são a classe mais experiente, que contribuíram tanto para o país. Então, inclusive, eu tenho um projeto de lei que torna prioritário, ou seja, se entrou um idoso, né, e você está em qualquer assento público, você tem que levantar e ceder o assento para o idoso. Então, são pequenos gestos que mostram a gratidão com o nosso povo, com os nossos idosos, que contribuíram muito para o crescimento do país. Né? Se vocês terem uma ideia, os números que eu levantei pelos dados do IBGE aqui na cidade de Bauru, eles beiram a 23% da população acima de 60 anos de idade. Né? E a tendência disso é ficar estabilizado. Então, realmente são números de padrão da França, né? Padrão europeu, né? De envelhecimento da população. E a grande questão agora, nós temos um hospital que foi fechado, que chama-se Hospital Manel de Abreu, que atende Bauru e região, e nós temos a grande chance de transformá-lo num hospital especializado no atendimento do idoso. Porque além do idoso, nós temos que ter em mente o seguinte, vamos supor, a primeira doença que está relacionada nas listas das 10 mais, que eu disse para vocês, é o AVC, né? Decorrente de uma hipertensão arterial, ou mesmo uma consequente de uma vasculopatia diabética, que acaba fazendo com que esses pacientes tenham mais chance de ter derrame cerebral. E o derrame cerebral, às vezes ele vem e ele deixa sequelas. Muitas vezes uma sequela de apenas a pessoa ficar com a mão torta, né? A boca torta, mas outras vezes ela deixa esse paciente acamado. E aí você não vai resolver isso com uma internação de 10, 15 dias. Então, o próprio projeto do Ministério da Saúde prevê uma internação de até 3 meses desses pacientes, para receber uma dieta interal, né? Receber uma dieta diferenciada, fazer fisioterapia. Então, você tem que ter um hospital de longa permanência, que são chamadas unidades de cuidados prolongados, para que esses pacientes recebam esse atendimento, porque senão fica aquela via sacra, né? Você interna, hidrata o paciente, trata uma bronquipneumonia, vai para casa, daqui a pouco volta de novo no mesmo sistema, né? Então, é isso mesmo. É importante que tenhamos a ajuda, né? Por isso eu faço aqui um apelo, né? Que possamos fazer com que você no Senado, né? Que você é pré-candidato a senador, e a Renata como deputada federal, né? Eu estou pré-candidato a deputado estadual. Juntos, nós podemos, né? Todos do Podemos. Todos do Podemos e podemos juntos fazer com que essa força, essa união de forças, a nível de Câmara Estadual, a nível de Câmara Federal e a nível de Senado, tenhamos condição de reformar o Hospital Manel de Abreu e, como vocês assistiram durante a campanha de prefeito, né, onde eu fui candidato, transformar o Hospital Manel de Abreu no Hospital do Idoso, aqui na cidade de Bauru. Vai beneficiar essas 80 mil pessoas da nossa cidade e também toda a população com mais de 60 anos na região de Bauru. Parabéns pela sensibilidade. Eu sou de Santos, uma cidade que também tem é uma cidade muito procurada para quem se aposenta, etc., para morar.
E acho que lá ela tem essa vocação e deveria ser uma cidade especialista No idoso. no idoso. Então, se Santos não abraçou essa causa, que seja por Bauru, por seu intermédio. Então aí você que dê a ideia de algum vereador de Santos, de algum deputado de Santos, né? Da gente fazer com que isso se torne uma realidade. Que vai acontecer isso, né? Vai. Esperamos que todos tenhamos a mesma chance de chegar lá, né? Não é fácil, né? A gente acha que é fácil ter a idade, por exemplo, do Faria Neto, né? Mas não é simples, né? O Faria está aqui assistindo a gente. Não é simples você chegar aí próximo dos seus 80 anos de idade. Tem que rezar muito, né? Tem que rezar muito, ter bastante fé e poder cuidar do seu próprio corpo, né? O investimento na sua própria saúde, né, Renata? Verdade. E aí? Muita disposição, né? Principalmente saúde mental. Tem que Que é isso o que mesmo. a gente precisa, disposição, vontade de continuar lutando, de continuar acreditando. Acho que hoje uma das principais doenças que afeta também os idosos é a depressão, então que também precisa ser tratado, né? É difícil chegar, né, com 80 anos, com a mesma disposição, mas eles são um exemplo para nós, né, Raul? Eu quero aproveitar, a Renata, sem saber, ela deu a definição de saúde, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eu vou falar aqui para vocês, ó. É o bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo. Então, vai estar tudo isso que nós estamos dizendo aqui, né? Você tem que dar atividade física, né, de acordo com a idade dos pacientes com mais de 60 anos. Você tem que ter o bem-estar psíquico, né? E o social e a saúde como um todo, né? Que aí entra a parte curativa e a parte de prevenção. É por isso que nós usamos o horário do Conexão Saúde de hoje para discutirmos políticas públicas de saúde. E a nossa meta é fazermos com que Bauru tenha um hospital do idoso especializado nos pacientes com mais de 60 anos de idade. Tanto mulher, não é, Covas, quanto homem, né? Exatamente. Porque você tem de um lado o câncer de próstata no homem, né? Do outro lado você tem o câncer de mama na mulher. Então é importante que tenhamos essa visão e fazer com que isso se torne uma realidade. Um abraço para vocês e até o próximo Conexão Saúde. Abraço. O cuidado com os olhos é essencial. Hospital de Olhos de Bauru. Clínica especializada em oftalmologia. Exames clínicos, consultas, adaptação de lentes de contato. Centro clínico especializado em todos os tipos de cirurgias oftalmológicas. Pronto atendimento para urgências e emergências das 7 da manhã às 6 da tarde. Hospital de Olhos de Bauru. Rua Rio Branco 1383, dentro do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Telefone 3366-5831. Nós estamos aqui na Beneficência Portuguesa de Bauru, onde nós vamos fazer o programa de Conexão Saúde aqui com um procedimento de evisceração. O que seria uma evisceração? Quando um paciente tem um olho já que não serve para enxergar, muito doloroso, e o cirurgião é obrigado a retirá-lo e fazer toda uma reconstrução estética. Vocês vão poder assistir comigo agora um procedimento com a doutora Isabela Paula, que vai estar aqui operando na Beneficência Portuguesa. Vamos lá! Bom, hoje a gente vai fazer um procedimento que chama evisceração. Tem várias indicações, entre elas o caso do nosso paciente, que é um paciente diabético, teve todas as complicações da retinopatia diabética e chegou à fase terminal, que é o olho cego doloroso. Aí a gente eviscera para melhorar o aspecto estético do paciente e também a dor ocular, que em muitos casos é uma dor intolerável pelos pacientes. O paciente já não enxerga mais, ele não enxerga nem luz, nem vultos, nada. E por conta da vascularização intensa que acontece no olho, por conta dessa atrofia e da própria retinopatia diabética, a pressão do olho sobe muito e daí ele fica com muita dor ocular. A diabetes ela é uma doença que
causa alterações vasculares, né? Então, o paciente descompensado acaba tendo uma vascularização anormal da retina, gerando descolamento de retina, uns neovasos. E numa fase terminal, quando a retina já descolou, os vasos começam a migrar para a parte anterior do olho, causando glaucoma neovascular, onde a pressão fica muito alta e incontrolável com o uso de medicações. E nessa fase, normalmente a retina já está toda descolada e a visão do paciente, infelizmente, acaba sendo irrecuperável. Então, se o diabetes tipo 1 normalmente acontece mais cedo, e o diabetes tipo 2, o paciente fica subdiagnosticado durante muito tempo, então dá a impressão que isso acontece mais tardiamente. Mas tudo depende do controle do diabetes. Como o paciente tem muita dor, é um processo. A gente não decide de um dia para o outro eviscerar o olho cego doloroso. Então tem muita conversa, uma relação médico-paciente bem importante para ele chegar à conclusão que ele mais tem vontade de tirar o olho do que permanecer com o olho que não enxerga, está esteticamente ruim e com muita dor, que não melhora com medicação nenhuma. Na maior parte das vezes, o oftalmologista age para o paciente enxergar. Nesse caso, com o olho totalmente desorganizado desse, a gente está agindo aqui para o paciente não ter mais dor e reconstruir a parte estética dele. Então vocês vão ver aqui no final, vai ter um olho desse aqui vai parar de doer daqui para frente e a partir daí cicatrizou, nós vamos colocar uma prótese ocular. Bom, agora nós vamos abrir o implante. Esse implante que vocês estão vendo aqui é um implante feito de titânio que vai ser colocado aqui dentro para substituir o volume que a gente tirou. Aqui, ó. Uma esfera de titânio que vai ter um volume para ser colocado exatamente aqui dentro para preencher o volume que a gente retirou. Senão o olho fica murcho, fica muito raso, aquele olho fundo. Então a gente faz isso para dar volume.
cirurgia reconstrutiva para dar um aspecto para a face de uma forma mais bonita, né? Deixar essa pessoa engajada socialmente com um olho, uma aparência normal. Muito bem, você acompanhou aí um bate-papo super importante sobre a saúde do idoso, sobre o projeto do Dr. Raul Gonçalves Paula, que sempre está buscando aí parcerias para que a cidade venha a ter um hospital do idoso. Super importante nós avaliarmos essas questões no dia de hoje, pois a nossa população, como já foi apresentado aqui os dados, números, ela vem sendo crescente e a necessidade de um cuidado todo especial para a saúde daqueles que vão envelhecendo dia a dia, nós precisamos prestar atenção e, claro, os nossos gestores também. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar este programa no comunicabauru.com.br, na nossa página comunicabauru.com.br. Também você pode acompanhar no YouTube, procurando Conexão Saúde, todos os temas, todos os programas, você vai encontrar ali a nossa programação e o programa que você gostaria de acompanhar novamente. Lembrando que o Conexão Saúde, ele vai ao ar aqui na TV Prevê, todas as quartas-feiras às 10 horas da noite, quinta-feira às 1h30 da tarde e aos domingos às 10h30 da manhã. Você não pode perder sempre um tema importante com o Dr. Raul Gonçalves Paula discutindo com você aqui. Fique bem, nós voltamos no próximo programa. São mais de 90 anos de história, aliando tradição e modernidade. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Tecnologia de ponta, equipe clínica capacitada e atendimento diferenciado e humanizado. Corpo clínico com médicos renomados, salas cirúrgicas para UTI adulto, clínica e cirurgia geral. Modernas e amplas instalações com equipamentos de última geração. Nova ala de apartamentos com infraestrutura privilegiada. Ar-condicionado digital, frigobar, cama com controle remoto e televisão de LCD. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Um novo tempo, um novo hospital. Há mais de 90 anos, cuidando da vida em sua dimensão maior. O cuidado com os olhos é essencial. Hospital de Olhos de Bauru. Clínica especializada em oftalmologia. Exames clínicos, consultas, adaptação de lentes de contato. Centro clínico especializado em todos os tipos de cirurgias oftalmológicas. Pronto atendimento para urgências e emergências das 7 da manhã às 6 da tarde. Hospital de Olhos de Bauru. Rua Rio Branco 1383. Dentro do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Telefone 3366-5831.